Olá, 4 verdades sobre a tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte A. E não nos deixes cair em tentação. Na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, está a questão da tentação. E Jesus a inclui exatamente por ser um perigo eminente e diário em nossas vidas. Com certeza, as tentações virão a cada um de nós e elas virão de muitas formas diferentes, porque aquilo que pode ser uma tentação para mim não será para você, ou vice-versa. É importante que saibamos 4 verdades sobre a tentação. A primeira verdade sobre a tentação é que ela nunca virá de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nunca seremos tentados por Deus ou pelo bem, mas seremos tentados pelo mal. O diabo ou o tentador foi até Eva e a tentou e teve sucesso na sua tentação. Uma coisa não podemos negar, que o diabo sabe fazer isso muito bem. A segunda verdade sobre a tentação que precisamos saber é que ninguém está isento das tentações nesta vida. O próprio Senhor Jesus foi tentado quando esteve aqui nessa terra. Mateus capítulo 4, versículos 2 e 3. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Porque o diabo tentou fazer Jesus provar a ele que era filho de Deus, transformando pedra em pão? O que você acha que uma pessoa mais quer depois de estar 40 dias sem comer nada? Com certeza o diabo não vai tentar com pão ninguém que esteja de barriga cheia. Ele sabe como tentar. Pense comigo. Se ele teve a ousadia de tentar Jesus, não tentará a mim e a você? Com certeza. Terceira verdade que precisamos saber sobre a tentação: Satanás nos tentará com aquilo que está dentro de nós. Tiago capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Infelizmente, a raiz do pecado ainda está dentro de cada um de nós. O diabo é um estudioso do homem desde que o homem foi criado e usará esta cobiça que está dentro de nós para gerar as tentações. Quarta verdade que precisamos saber sobre a tentação: a tentação consumada gera morte. Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Foi isso que aconteceu quando Eva cedeu à tentação.
A morte passou a ser uma realidade em sua vida, na vida de Adão, na minha e na sua vida também. Não estou dizendo com isso que a culpa da queda do homem foi exclusivamente de Eva, mas foi dos dois. Quando cedemos a uma tentação, poderemos causar danos não só em nossas vidas, mas na vida de outras pessoas também, e pior, na vida daqueles que nós amamos. Misericórdia. As 4 verdades sobre a tentação, ela nunca virá de Deus, e sim do diabo, o tentador. Ninguém está isento das tentações nesta vida. Satanás nos tentará com aquilo que está dentro de nós. A tentação consumada gera morte. Para encerrar, como podemos nos defender das tentações? Em primeiro lugar, com oração. Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte A. E não nos deixes cair em tentação. Foi por isso que Jesus incluiu esse pedido na oração que nos ensinou. Por causa de todos os problemas que podem ser gerados quando cedemos às tentações. Então precisamos da ajuda de Deus para não cair nas tentações. E como é que podemos então nos defender das tentações? Em segundo lugar, com fé e com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículos 2 a 4. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você ler Mateus capítulo 4, dos versículos 1 a 10, você vai ver que as 3 vezes que Jesus foi tentado, ele usou a palavra para se defender das tentações lançadas pelo diabo. E por que Jesus agiu assim? Efésios capítulo 6, versículos 16 e 17. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Quando vemos aqui as setas inflamadas do inimigo, muitas vezes pensamos uma doença, um problema, uma dificuldade, mas essas setas inflamadas do maligno pode ser uma tentação. E quando as tentações vêm, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é que nos defenderá em nome de Jesus. Qual será o resultado quando não cedemos às tentações? Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Deus tem um delicioso manjar para quem não cede às tentações. E isso o diabo não quer para nós. O que ele quer é que comamos sua comida podre e assim sejamos levados à morte. Misericórdia. É bom não ceder às tentações. Oremos. Senhor nosso Deus, como está escrito na tua palavra, não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todas as tentações, Senhor Deus amado. Peço a sua ajuda a mim e aos meus irmãos. Nos capacite, Pai amado, para que estejamos aptos com a palavra de Deus para nos defender dessas tentações e com fé nesta tua palavra possamos então provar o delicioso manjar que o Senhor tem para nós. Pedimos ajuda, soterição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça, Deus tem um delicioso manjar para quem não cede às tentações. Que Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua vida, sua família, seu trabalho, suas finanças,
seu coração, sua fé, sua esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?